Então, hoje quero trazer para vocês um caso que eu atendi de uma de uma cliente, mulher, né, onde ela estava com uma questão na justiça bem pesada, né, e na leitura de campo e também no atendimento, foi trazida a informação que ali havia um vínculo, né, um vínculo, kármico, de uma aliança, de um voto, de uma promessa dela com o pai nessa vida, né, que trouxe resultado nessa vida, mas principalmente de que vinha de outras existências, né, que não era pai e filha naquele momento, mas que, poderia ser, né, um outro tipo de ligação e que não importa se era homem e mulher, irmãos, enfim, existia esse vínculo de outras vidas, outras realidades, trazendo agora para essa atualização do novo paradigma, né, onde o tempo existe no aqui e agora, e ela estava com essa dificuldade, porque ela tinha herdado uma dívida que era do pai, todo um enrosco grande por conta do pai, que daí envolvia a ex-mulher, e aí o filho, o enteado, né, tudo isso. E que fez com que houvesse vários tipos de roubos de dinheiro, roubos de energia, e foi trazido sim essa dívida à tona, né, tanto na justiça daqui quanto na justiça que vem de outras realidades. E aí, claro, né, se a gente for tratar isso com essa nova perspectiva e ao mesmo tempo trazendo o trabalho energético emocional, né, porque assim, o que que acontece? A Terra ela está em transição, transição planetária, onde ela está evoluindo de frequência. E a questão da frequência é que na 3D, onde tudo é matéria, onde a gente tem paradigmas, crenças relacionadas ao medo, ao dinheiro, à escassez, né? A gente, o nosso fundamento está pautado nessa crença, então a vibração da 3D, ela é assim, aonde tudo é muito difícil, aonde é demorado para se manifestar, né. Como a gente está indo para uma 4D, a frequência ela vai começar assim, significa que mais rápido eu manifesto, e é isso que todo mundo quer, né. Só que acontece que se eu vibro naquilo que não me empodera, naquilo que não me nutre, naquilo que não me faz bem, eu vou manifestar mais rápido aquilo que não me faz bem. Então, de uma certa forma, quando as pessoas: "Ah, porque eu quero manifestar, eu quero manifestar, eu quero precipitar", tá, todo mundo só pensa no resultado lindo, bonito, magro, loiro ou loira de olhos azuis, rica, casa, carro, apartamento, né. Por que que eu estou trazendo todas essas qualidades? Porque é o padrão de mundo que a gente vive, patriarcal, machista, linear, cartesiano, materialista, nos incutiu, né, existe esse sistema de controle, aonde tu precisa ser magra para ser feliz, tu precisa ser rica para ser feliz, tu precisa ter alguém para ser feliz. Só que tem muita gente magra, tem muita gente rica, tem muita gente que tem alguém e não é feliz. Então, quando a gente começa a despertar para isso, opa, espera aí, não é isso que faz, o que vai fazer tu feliz, não é.
nunca foi. Então isso é a ilusão do sistema de controle, nos aprisionar dentro disso, fazer com que a gente persiga esse sonho, mesmo nos fazendo mal. Não, mas então eu tenho tudo isso e eu sou infeliz, eu tenho tudo isso e eu continuo me sentindo vazia, perdida, então não é sobre isso. Então o que eu quero trazer para vocês é que todo o nosso fundamento de crença, daquilo que eu acredito, que vem dos nossos pais, porque a gente foi criado por eles, ou a nossa base de avós, sistema educacional, né, tudo isso formou quem nós somos e aquilo que acreditamos. A questão é que chega um momento na vida que a gente começa a questionar se isso realmente é o essencial, né. E aí voltando à questão da frequência. Então hoje, nessa transição frequencial, vibracional, né, as coisas não funcionam mais como antes. A gente empurrar com a barriga, a gente fingir que não vê, a gente deixar para depois, a gente, eh, seguir no script desse sistema de controle. Não funciona mais. E eu agradeço, porque a liberdade que a nossa alma pede, tudo aquilo que a nossa alma quer, nada mais é do que ser livre, do que ser inteira. E para isso, a gente não pode mais fechar os olhos ou fingir que não vê. É impossível desver o que é visto. Então, o que que acontece? A vibração está aumentando, só que tu ainda está no modus operandi antigo. Então, por isso que muita gente está falindo, estagnada, em um lugar em que mesmo que tente, 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 que funcionava, não funciona mais, lembra? Subindo a frequência. Está cada vez mais perdida. Então, assim como a mudança frequencial está acontecendo, mais rápido as coisas vão acontecendo, de acordo com como tu sente, como tu pensa, como tu age, como tu vibra. Então, mais rápido acontece aquilo que tu vibra, mais rápido se manifesta quem tu é. Por isso que as pessoas estão desesperadas. A grande maioria das mulheres que eu atendo estão passaram dos seus limites por causa disso. E o que que acontece? Voltando para essa questão dessa cliente. Ela, de alguma forma, por um vínculo, voto, pacto, promessa, ou simplesmente aqueles amores, né, que a gente tem cegos por alguém e, por incrível que pareça, muitas vezes vem de um pai e de uma mãe, e que a nossa cultura, a nossa crença é, né, amar o filho, amar a mãe, amar o pai, só que até o conceito de amor está equivocado. Então a gente acha que a gente precisa entrar num modo sacrifício para amar, e isso já está na programação desse modus operandi da 3D, né. Preciso sofrer para amar, eu preciso sofrer para ter as coisas. E a frequência da nova era, dessa transição que está acontecendo, esse tipo de paradigma, crença, não roda esse programa. É que nem tu querer colocar um programa antigo dentro de um sistema novo. Celular, computador, não vai rodar, né. É a mesma coisa, não vai rodar esse programa dentro dessa nova era e que já está acontecendo. Então, ou a gente muda, ou a gente vai cair cada vez mais, né.
é a separação do joio e do trigo que a gente fala, da frequência energética, né. Então, se precisa, né, identificar dentro das crenças, dentro desse sistema, no caso dela, o sistema familiar, a quem ela é fiel, a quem ela, fez esse voto, pacto de outras vidas com esse pai, e que ela pode ela pode romper, ela pode cortar, mas para algo acontecer ou para eu agarrar isso aqui, eu preciso liberar isso aqui. E o que a gente mais percebe é essa resistência em abrir mão daquilo que nos formou, né, da nossa base, do fundamento. Então, o que o universo, o campo, Deus, seja lá como tu quer chamar, que não existe nada fora, existe somente eu no aqui e agora, Deus em ação, campo em ação, tudo em ação, né. Eu posso fazer diferente, mas para isso não pode restar pedra sobre pedra. E é isso exatamente o que acontece, o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas e, pelo que eu percebo, das mulheres que eu atendo, que existe uma quebra muito grande, aonde nada mais funciona, porque nada mais disso pode seguir adiante para essa nova frequência, para essa nova era. Nada antigo pode permanecer. E isso tem a ver com os significados, com aquilo que tu tem, mas não, não vou fazer diferente, não, não vou mudar, não, não vou trocar de carreira, não, não vou trocar. Ok, tu pode fazer o que tu quiser. Nós temos esse livre-arbítrio dentro da nossa limitação, né? Mas assuma as consequências do que esteja acontecendo contigo. E assumir as consequências significa crescer para a postura de adulta e saber que esse resultado vem daquilo que tu não quer abrir mão, que pode ser uma crença, um pensamento, um relacionamento, uma carreira, um trabalho, o modo de vida que tu vive, o ambiente que tu vive, principalmente o ambiente. O ambiente nos forma, não é simplesmente a gente vem com algo, ah tá, não, o ambiente faz com que aquilo se prolifere, a própria biologia, a epigenética, né? Somos criados de uma certa forma, mas o ambiente, a forma como aquilo nos acolhe, pode levantar, como pode derrubar, né? Então, o vídeo de hoje é para a gente ter essa reflexão de que, sim, pode haver as maldições familiares, pode haver muitas questões, né, sobre vidas passadas, sobre maldições, sobre obsessões, questões espirituais, tudo isso pode haver. Mas a cola disso, o que cola, o que faz aquilo se perpetuar, o que faz aquilo se manter e se sustentar naquele lugar, daquele jeito, é exatamente a forma como tu dá significância, relevância às coisas que te acontecem. Sistema de crenças, aquilo que tu acredita é o universo que se faz no ambiente que tu vive. Então, nesse caso, né, eu orientei ela, a gente abriu um tarô, fez leitura de campo, e também as instruções para que ela comece a fazer essa mudança, essa educação emocional energética, né.
porque na educação emocional é muito comum as pessoas quererem controlar suas emoções, né, colocar elas em caixas, prateleiras de boas e ruins, quando na realidade emoção são energias em movimento que precisam dar movimento, dar vazão. A emoção, ela não é feita para ficar parada, como uma mágoa, água parada. É para dar movimento. Por quê? Porque ela tem algo a te dizer, algo para ti, porque tu é o projetor e a projeção, tu é o observador, ao mesmo tempo, tu tá na cena. Isso já é comprovado, então, tu é o protagonista daquilo que acontece. E nesse sistema de controle que a gente vive, aonde precisa ser rápido, precisa para ontem, eu quero dinheiro, eu quero um amor, eu quero casa, eu quero carro, eu quero apartamento, eu quero mudança. O quanto tu resiste à mudança é o tempo que se leva para mudar. E essa questão da frequência, ela é muito, muito certeira, muito certa, né. Então, reflete sobre isso, reflete sobre as questões às quais tu ainda quer tentar dar o teu jeitinho para que volte. O que que tu vem empurrando com a barriga? Quais são os teus conceitos sobre essas questões, né? Isso vai revelar as tuas crenças, e ali está a chave. Então eu, trabalho com essa questão da sombra psíquica, né, que é aquilo que não te agrada tanto, que as pessoas fogem de alguma forma, mas que quando tu não olhar para elas, elas vão estar ali querendo ser ouvidas, né. E escuta, para, escuta o que elas têm para te dizer, conversa com as tuas sombras. As sombras nada mais são aquilo que tu tá negando, tá separando, tá querendo se livrar, quando na realidade é incluir, não excluir, porque se somos o todo e fazemos parte do tudo, é incluir, não é excluir, para que eu possa rodar de uma forma diferente. Tá bom, meus amores? Beijos e até a próxima.